Deus, não há alternativa para a oração. Não há. Logo que eu cheguei na igreja da qual hoje eu sou membro, que é a igreja primitiva, passou assim muito pouco tempo, o pastor, ele tinha assim bastante confiança em mim e um outro jovem da igreja, e ele quis que a gente fosse discipulador dos novos membros. Foi uma coisa assim bem, eu acho que Deus deu uma revelação, um sopro no ouvido dele, porque foi corajoso botar o discipulado na nossa mão. E o pior assim, que praticamente quando ele colocou na mão dos dois, colocou só na minha mão, porque o outro irmão não fez nada, sumiu. E aí eu fiquei com aquela sala de novos membros e tal para discipular. Claro, eu já era cristão há um bom tempo, né? Estava na igreja há pouco tempo, mas já há algum tempo. E comecei a discipular aquela sala. E depois daquilo, todas as salas que teve discipulado na igreja, eu que discipulei eles por vários anos. E o que aconteceu foi o seguinte, irmãos, quando eu comecei a fazer essa sala de discipulado, a minha preocupação maior era, e é justa, é uma preocupação correta, não tem problema nenhum em se preocupar com isso, era dar uma boa explicação da Bíblia para eles, separar as doutrinas básicas, as mais importantes, e pegar bastante fundamento e passar para eles. E eu tinha assim, claro, os alunos gostavam da aula, era muito interessante, só que vamos supor que tinha 10 alunos. Quando chegava no final da sala, 3 batizavam. E quando chegava depois do batismo, pouco tempo, só um era crente ainda. Eu falei, caramba, tem coisa errada nesse discipulado que eu estou fazendo, tem coisa errada. E eu, ministrei durante 7 anos dentro de uma unidade da Fundação Casa, de 2 unidades, na verdade. E enquanto eu estava dando essa aula de discipulado, então eu dava aula de discipulado no domingo na igreja, e no sábado eu ia na Fundação Casa e fazia evangelismo nas unidades e tal. E a gente ganhava os meninos e tal, e aí eles saíam da Fundação Casa, a gente ia acompanhar, ia visitar, ia ver se estava precisando de alguma coisa. E aí um deles eu acompanhei com muito carinho, porque eu tinha um carinho muito grande, inclusive ele era meu xará, chamava Lucas também, era um rapaz bonito, bem aprumado, como todo Lucas costuma ser. Não, era mesmo, se eu mostrar a foto vocês iam ver, era até parecido comigo, não muito, que é difícil, né, mas e aí eu comecei a acompanhar ele, irmãos, ele morava numa casa, numa favela, muito pobre, muito, muito, muito pobre mesmo. E quando eu falo para os irmãos que eu ia de carro levar a cesta básica lá, e eles olham assim, você ia lá? Cara, como assim? Nem a pé dá para ir. Eu falava, pois é, eu ia de carro, né? Passava ali e tal, deixava a cesta básica. E aí comecei a levar ele na igreja, comecei a ajudar a família dele e tal. E passou um tempo, bem pouco tempo, ele se envolveu de novo nas drogas e se desviou e tal. E aí eu fui tentar algumas vezes ainda insistir com ele. E quando um determinado dia eu fui na casa dele, e ele viu que eu estava na casa dele, e eu vi a hora que ele viu, que eu estava lá, e virou as costas e fingiu que não tinha me visto. E aquilo magoou muito meu coração, irmãos, porque eu não sei, é coisa assim que só quem é evangelista, discipulador é que sabe. Se você nunca ganhou uma alma, se você nunca lutou por uma alma, você não sabe qual é o amor que você tem por uma alma. Tem gente que acha que, o cara aceitou Jesus, eu ganhei uma alma. Não, você não ganhou. Você ganhou uma alma quando ela é seu amigo, seu irmão, quando você cuida dela. E eu tinha um carinho tão grande por ele. Quando ele fez aquilo, irmãos, foi como dar um tapa na minha cara. Assim, eu fiquei tão chateado com aquilo. E eu cheguei em casa revoltado. Eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não quero mais saber disso. O que está acontecendo? Eu prego a palavra certinho, é a verdade, eu não minto. E eles ouvem o evangelho, eles até se convertem, mas não permanecem. E Deus falou para mim, mas você se santifica por eles, você ora por eles, você acorda de madrugada para orar por eles, você jejua por eles. Eu disse, não, Deus, eu não faço. Ele falou, pois agora você vai fazer. Irmãos, e a partir dali eu comecei, e uma coisa, eu comecei no sábado eu peguei o nome de todos eles, fiz uma lista, peguei os pedidos de oração deles, fiz aquela lista. No domingo, no discipulado, a próxima classe
que eu tive, eu peguei os pedidos de oração, peguei o endereço deles, peguei o telefone deles. Uma das pessoas que fez parte dessa sala de discipulado está aqui hoje, está ali, ó. E eu orei por eles, irmãos, e me consagrei por eles. E o primeiro dia que visitaram, ou que faltaram, eu fui atrás deles. Eu fui atrás e orei com eles e fiz eles orarem. Irmãos, sabe o que aconteceu? Nenhum se desviou. Todos batizaram. Não tem alternativa para a oração. É oração, ou oração, ou oração. E se eu não quiser orar? Então só tem outra alternativa para você: orar. Não há alternativa para a oração. Tem um versículo em Abacuque, capítulo 3, que fala assim, no versículo 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando a gente fala de avivamento, eu ouço muita gente falar muita coisa de avivamento, e às vezes a gente confunde avivamento com regeneração, a gente confunde avivamento com uma série de coisas, mas o avivamento em si, ou quando você, por exemplo, ouve um antropólogo falar de avivamento, eles falam de avivamento em tantos sentidos. Por exemplo, a Umbanda pode passar por um avivamento no sentido dos antropólogos, se as pessoas começam a se interessar pela Umbanda. Você está entendendo? Então eles pensam assim, avivamento como um interesse religioso mais forte. Outras pessoas na igreja às vezes confundem avivamento, tipo assim, um avivamento é tipo o novo nascimento. Não, não é. O novo nascimento é uma experiência única, mas o avivamento é uma coisa que pode acontecer várias vezes na vida do crente. E não tem a ver com simples interesse religioso, como os antropólogos pensam. O avivamento, ele é como se fosse um vento, ele é como se fosse uma chuva de Deus que rega a nossa terra e que nos dá uma comunhão mais profunda, uma intimidade mais profunda com Deus e um poder espiritual maior para testemunhar do Evangelho. A gente vê vários avivamentos acontecendo na história do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Na história da igreja existem vários avivamentos. Quando a igreja começa a pegar fogo, ela sempre estava quente, sempre estava em brasa, mas quando ela começa a incendiar, e a gente vê vários avivamentos acontecendo na história, e Abacuque orou por isso. Quem sabe esses avivamentos não são resposta das orações de Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Quem sabe esses avivamentos não são resposta da oração dele. Agora eu gostaria, irmãos, de pensar com vocês um pouco sobre o que há de comum em todos os avivamentos. Todas as vezes que a igreja pega fogo, todas as vezes que os perdidos começam a 3 quilômetros da igreja, sem ouvir o som do louvor, dobrar os seus joelhos na rua, se arrepender e querer ir para a igreja. Isso é o que acontece em avivamentos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas avivamentos como o que aconteceu com Evan Roberts no país de Gales. As pessoas, ele estava pregando a quilômetros de distância, elas estavam andando e de repente elas sentiam aquele quebrantamento, aquele arrependimento, e elas sentiam uma necessidade de Deus tão grande, um desespero tão grande, e elas começavam a procurar, e de repente o Espírito Santo providencialmente guiava elas ao lugar onde Evan Roberts estava pregando, e elas se convertiam, e elas se arrependiam, e era uma coisa massiva, eram milhares de pessoas. Os comércios fechavam. Os comércios fechavam porque ia ter culto naquela hora, então não podia ninguém, todo mundo ia para o culto. Avivamento era isso. Avivamento era isso na história da igreja. E uma coisa que tem em comum em todos os avivamentos, adivinha só, eu te dou 3 chances para acertar. Oração. Todos eles tinham muita, muita, muita oração. O Evan Roberts, que eu acabei de falar para vocês, ele orou por vários anos para que esse avivamento chegasse. Às vezes a gente pega a história bonitinha, né? E por isso que a Wikipédia, irmãos, é uma benção. Porque quando você vai ler a biografia do cara, a história dele é linda.
Quando você vai ler as histórias dos avivamentos, né, um livro de história dos avivamentos, eles dão um resuminho lindo, perfeito da vida do cara. Ele orava, ele era uma bênção, e Deus fazia e tal, e conta os milagres. Só que quando você vai na Wikipédia, alguém vai e conta o outro lado da história, né? E fala que o Evan Roberts, ele orou tanto, se dedicou tanto por um avivamento, que ele teve um colapso físico e mental. E teve que se retirar e passou o resto da vida dele em retiro espiritual, orando só e sem encontrar com ninguém, porque ele entrou em colapso, de tanto que ele orava. Ele acordava 3:30, 4 horas da manhã e orava até meio-dia, aí ele ia pregar. Aí quando chegava no púlpito, sabe que é uma coisa interessante, irmãos, da oração do Evan Roberts antes de pregar? Estava a igreja lotada de pessoas, milhares e milhares de pessoas vinham ouvir aquele homem pregar. Aí ele chegava na frente da igreja, a hora que ele ia falar uma palavra, Deus segurava ele, ele dobrava o joelho e começava a orar. E começava a agonizar no púlpito, na frente das pessoas, orando e se derramando na presença do Senhor. E passaram 5 minutos, ele estava lá. Passava meia hora, ele estava lá. Passava 1 hora, ele estava lá. 2 horas e meia, ele ainda estava lá. 3 horas, ele ainda não tinha levantado para pregar. E as pessoas estavam sentadas, esperando ele. Era a oração para começar a pregação do Evan Roberts. É esse nível de oração que tinha para que houvesse avivamento. A gente gosta de falar do avivamento da Rua Azusa, e é um avivamento que foi uma história muito linda, é claro. Deus fez coisas maravilhosas. Agora, se você for pesquisar mesmo e descobrir o que aconteceu na Rua Azusa, quando Deus começou a incendiar a igreja ali com William Seymour e os demais irmãos que participavam daquela igreja, você vai descobrir que William Seymour orou por semanas, sem parar. Ele parava para comer e voltava a orar, o dia inteiro, horas e horas e horas. Ele acordava e orava, parava para comer e orar, parava para comer e orar de novo, parava para dormir. Acordava, orava, parava para comer, orava, parava para comer, orava, parava para dormir. Dias e dias e dias e dias, até que ele fosse batizado com o Espírito Santo. E até que os demais irmãos, a mesma coisa, irmãos que oraram 8 dias, 16 dias consecutivos, desse jeito, até receber, até receber, até receber, até receber. E a gente quer receber o fogo de Deus, eu quero o fogo de Deus, aleluia. E aí você vem no final da pregação, dobra o joelho aqui, ora 5 minutos e fala: não recebi, não foi dessa vez. Volta para casa e fala: até semana que vem. E a gente quer avivamento? Não, a gente não quer avivamento. Se a gente quisesse avivamento, a gente dobrava o joelho e buscava, até receber. E quando o avivamento chegou na Rua Azusa, Deus começou a queimar o fogo naquelas pessoas, e a notícia começou a se espalhar, e as pessoas começaram a vir de todos os lugares do país, e de outros lugares, de outros países, e começaram a vir ver o que estava acontecendo, começaram a vir ver o incêndio que estava acontecendo naquela rua. E uma coisa que ninguém sabe é que a membresia da igreja da Rua Azusa, a missão apostólica, a missão de fé apostólica, nunca passou de 60 membros. Nunca passou de 60 membros. E depois de mais ou menos uns 5 anos que aquele fogo incendiou aquelas pessoas, nunca mais a igreja ficou com milhares de pessoas. Nunca mais, só ficaram 60 membros. E o William Seymour morreu uns 10 anos depois. Uns 10 anos depois, numa igreja com 60 membros, pregando ainda o mesmo avivamento, o mesmo poder. Só que aquele fogo se espalhou pelo mundo, não ficou concentrado na Rua Azusa. E alcançou todos os 4 cantos da terra. O avivamento não vem para nos enriquecer, o avivamento não vem para nos prosperar. A igreja da Rua Azusa nunca prosperou, o William Seymour nunca ficou rico. O avivamento não vem para que você tenha uma vida mais confortável. O Evan Roberts teve uma vida muito desconfortável. Leonard Ravenhill viveu vários avivamentos locais que Deus usou ele. E uma coisa interessante, que toda igreja que ele abria, ele tinha uma reunião de oração todo santo dia de manhã, todo santo dia. Ele fazia todos os obreiros estarem meia hora antes do culto para orar, todos os cultos. E pegava fogo. E Leonard Ravenhill morreu pobre. Morreu pobre numa igreja pequena, que tinha o quê? 60, 70 membros. Mas ganhou muitas almas. John Wesley também.
John Wesley viveu um avivamento tremendo, todo mundo conhece, já ouviu falar do avivamento metodista, e que coisa gloriosa, né? Que coisa linda. Daí alguém fala assim, mas John Wesley passou pela mão dele uma quantidade de dinheiro que, se você for colocar em termos atuais, equivale a 99 milhões, não, milhões, não, peraí, eu acho que é 9,9 milhões de libras inglesas hoje. Eu não sei vocês, irmãos, mas calcula, R$ 4 cada libra, vezes 9,9 milhões, o trabalho de um brasileiro normal, durante a vida toda dele, rende mais ou menos R$ 1 milhão, a vida inteira dele. Vezes 9 vidas, vezes 4, mais ou menos umas 40 vidas de brasileiros. Nossa, quanto dinheiro passou na mão do John Wesley, que avivamento tremendo e poderoso. Pois é, mas quando John Wesley morreu, ele tinha um garfo, uma faca e uma colher, era toda a propriedade que John Wesley tinha. Porque todo o dinheiro que passava na mão dele, ele imprimia bíblias, ele imprimia inários, ele construía igrejas, ele construía orfanatos, ele construía escolas. O avivamento não vem para nos dar uma vida mais confortável. O avivamento, irmãos, vem para incendiar a igreja, para que a igreja faça o mundo pegar fogo, para que nós possamos ganhar almas, para que a gente possa ver o mundo se arrependendo. A nossa geração precisa de um avivamento. Por que as outras gerações tiveram avivamentos? Por que a nossa não vai ter? Por que nós vamos morrer sem um avivamento? Por que nós vamos passar a vida toda sem ver? O meu avô viu tantos avivamentos, eu falo, Deus, eu quero ver um avivamento também. Mas não tem alternativa para a oração. Se nós queremos um avivamento, eu te dou 3 chances para acertar. Ou você ora, ou você ora. E eu gostaria de mostrar para você um exemplo muito legal, de um homem muito legal que passou sobre essa terra, que está em Lucas 5,16. Olha que coisa interessante. Esse camarada aqui era um pobretão. Esse camarada aqui era um peão de obra, mão calejada, rosto queimado de sol, cascão no pé. E olha o que ele fazia. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Não preciso dizer para você que esse cara era Jesus. Sabe, irmãos, eu entendo, às vezes tem crente que fala assim, sabe, esse negócio de separar tempo para orar, isso aí não é necessário, a gente tem que orar o tempo todo, tem que orar em pensamento o tempo todo. Uma parte eu concordo com você, nós temos que orar o tempo todo, mas se Jesus se retirava para lugares solitários e separava tempo para orar, eu não sou o crentão que vai querer viver sem fazer isso. Se ele precisava, eu preciso. Marcos 1, versículo 35, olha que interessante. Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. E Jesus, desculpa, gente, eu estava orando. Nem respondeu. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ele vivia naquela comunhão com o Pai tão profunda em oração, e quando ele saiu daquele momento de oração, os discípulos encontraram ele. O que ele tinha? Ele tinha uma decisão, ele tinha algo a fazer. Vai lá no capítulo 6 de Marcos ainda, versículo 30. Aí, eles viviam nessa vida de oração e ministério e tal, e de repente eles vão para uma missão, Jesus manda os 12 para uma missão, eles vão pregar, e quando eles voltam todo empolgados, mas cansados, sem aguentar mais, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito, ensinado, tinham viajado, pregado, curado, expulsado demônio. Irmãos, expulsar demônio cansa.
Expulsar demônio cansa. Olha, eu vou falar para você uma coisa, você vai expulsar, você crê, você usa fé, mas daí você expulsa um, aí vem outro endemoniado, você expulsa outro, quando chega dali 2 horas que você está expulsando demônio de uma fila de endemoniado, você está cansado, eu garanto para você, esses discípulos chegaram cansados. Quando eles chegaram desse jeito, o que Jesus disse para ele? Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. A gente quer avivamento, irmãos, a gente quer avivamento de verdade. Sabe o que é avivamento de verdade? É você ir para um retiro de descanso, chegar lá, tem mais doentes para curar, tem mais endemoniados para serem libertos, tem mais pessoas que precisam ouvir do Evangelho, e Jesus se compadece delas e vai cuidar e vai fazer. John Wesley, ele uma vez foi jantar na casa de um amigo, e jantou lá e tal, e comeu, o pessoal fez um excelente janta, terminou o alimento ali, a refeição. O amigo dele falou, bom, agora nós vamos sentar ali na sala, vamos conversar um pouco. Ele falou, não posso, tenho que ir embora. Poxa, mas aí você me deixa chateado, porque você veio aqui só para comer e vai embora. Ele fala, não, irmão, eu tenho um compromisso, amanhã cedo eu tenho que ir. O compromisso dele era todos os dias, 4 horas da manhã, ele acordava para orar. Ele tinha um encontro com Deus todos os dias, 4 da manhã. Esses caras oravam, irmão, esses caras oravam muito, oravam demais, oravam muito. Não tem alternativa para a oração. Jesus orava, eu e você orava, temos que orar. Se nós queremos um avivamento na nossa geração, não tem alternativa para a oração. A gente tem que orar muito e tem que orar mais um pouco, depois que orar muito. E quando a gente terminar de orar, a gente tem que estar disposto a ir dormir tarde, acordar cedo e fazer a obra do Senhor. Porque é assim que Jesus fez. E eu e você não somos melhores do que Ele. Não somos melhores do que Ele. Nós temos que fazer igual. Amém? Eu agradeço muito essa oportunidade. Que Deus os abençoe. O João tem mais uma parte para fazer com a igreja. Amém, louvado seja Deus. Nós não temos mesmo outra alternativa do que orar. É orar e orar. E a gente veio aqui para orar. Eu queria fazer um recurso mnemônico com os irmãos aqui, para a gente se lembrar de alguma coisa. Depois de certa idade, a gente parece que não lembra muito. Qual é o número da perfeição? 7. 2 vezes 7? 2 vezes 7, 14. 2, segundo 7, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, tá certo? 2, 7, 14, é o tema da nossa campanha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Onde é que isso está? Não vou esquecer nunca mais, 2 Crônicas 7, 14. Eu tenho visto muita reclamação sobre o Brasil. Eu acho que nunca teve, nos meus 48 anos, eu não lembro de ter visto tanta reclamação sobre esse país, no Facebook, televisão, enfim. Quem tem presenciado isso? Acho que todo mundo, né? Aqui está escrito assim, se o meu povo... Quem é povo de Deus aí? Quem está de fora do povo de Deus, levanta a mão. Não levante. Se o meu povo, eu, você, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei o Brasil. Meus irmãos, o Brasil está assim, porque nós como povo de Deus, não temos nos humilhado, nós não temos orado. A gente ouviu falar sobre oração hoje. Nós não temos buscado a face do Senhor como nós devemos. Nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. E nós vamos passar um tempo agora em oração pedindo isso.
quando você ouvir, crente, filho de Deus, povo de Deus, quando você ouvir que o Brasil está assim, está assado, lembre-se que essa responsabilidade é minha, é nossa, como povo de Deus, amém? Não esqueça, segundo Crônicas 7,14, para mim e para você, vamos orar, porque se nós orarmos, se nós nos humilharmos, buscarmos o Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, sim, porque nós temos maus caminhos que precisam ser convertidos pelo Senhor. Aí o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os nossos pecados e vai sarar o Brasil, eu tenho certeza disso, amém? Passe um tempo com oração, baixe sua cabeça, se levante se você quiser, ajoelhe, fique à vontade, gaste um tempo pedindo ao Senhor, Senhor, ore por unidade no povo de Deus, ore por um quebrantamento, por um despertamento à oração individual e coletiva. Ore por uma busca sincera da face do Deus vivo. Ore por um verdadeiro anseio por santidade, por fé, para crer e receber a resposta das nossas orações. Gaste um tempo, não seja econômico. Ó Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Ó Senhor, perdoa, Senhor, as vezes que eu tenho, Senhor, negligenciado a leitura da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, quando eu venho para a igreja, Senhor, máquina. Senhor, mostra diante de nós os nossos maus caminhos, Senhor, para que nós nos convertamos, Senhor, diante do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Deus, Deus Jeová Rafá, Deus Senhor da igreja, o teu povo se inclina diante da tua augusta face, Senhor, da tua majestade, Pai. Ó Deus, nós oramos aquela oração de Daniel, Senhor. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, porque temos pecado contra Ti, e ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão. Ó Deus, a gente vem Te buscar, Senhor, consciente que a gente pode fazer muito mais e a gente não tem feito pelo Senhor. Ó Deus, a gente não tem buscado a Tua face, não tem pago o preço, Senhor, de sermos chamados pelo maravilhoso nome de Jesus. Senhor, tem compaixão do Teu povo, Pai. Nós precisamos voltar completamente os nossos olhos a Ti, Senhor. Nós rogamos perdão, Senhor, pelas nossas vidas, pelas vezes que nós relativizamos a Tua palavra, pelas vezes que a gente faz vista grossa, Senhor, com o pecado, e a gente tem sido leniente, Senhor,
permitindo, Senhor, certos comportamentos na nossa vida que não condizem com o teu povo, meu Deus. Ó Senhor, nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Deus, nós clamamos misericórdia para a tua igreja, Senhor, que temos andado em divisão, Senhor, olhando às vezes para números, olhando por cima do ombro, nos achando melhores que uns e que outros, meu Deus. Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia de nós. Pai, volta a tua face para a gente, Pai. Deus, tem misericórdia de nós rogamos, imploramos, Senhor, a tua bênção, o teu perdão, Pai. Senhor, sara o nosso coração, Senhor. Senhor, sara a tua igreja, Pai. Sara o Brasil, sara o mundo. Nós clamamos por um avivamento verdadeiro, Senhor, que o mundo passa a ver Cristo, Senhor, através de nós. Senhor, nós temos permitido que a nossa igreja se mundanize, em vez de nós sermos sal e sermos luz. Ó Deus, a gente às vezes não tem influenciado o mundo, Jesus. Ao contrário, nós temos nos conformado, Senhor, tomado o formato do mundo. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, convence-nos do nosso pecado para que a gente ande, Senhor, em direção ao alvo que é Jesus, em santificação. Pai, derrama, Senhor, o teu Espírito no nosso meio, para que nós mudemos a nossa vida e o Brasil mude junto conosco, Senhor, porque essa mudança nós não esperamos, Senhor, de governantes, essa mudança tem que vir de nós, do teu povo, que é o sal e a luz da terra, conforme o Senhor Jesus mandou. Ó Deus, pedimos isso, não é para o crescimento da tua igreja, não é para nada, Senhor, é para a glória do teu nome, para que eles digam que o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. Ó Deus, é no nome excelso do Senhor Jesus que eu peço. Amém. Queridos, eu queria pedir para a irmã Ana Ibrahim ficar de pé, o pastor Newton, o Lucas, a nossa irmã Aline da Invan, Aline da Nova Vida da Asa Norte, ficar de pé, o Kunsá é o nosso aluno lá da África, ele é da Guiné, e a irmã Gracinda. Cada pessoa dessa vai liderar um grupo de 12 pessoas. Então, eu queria que vocês se ficassem estrategicamente distantes, para que cada 12 pessoas ficam com eles, e eu vou passar os motivos pelos quais cada grupo vai orar. Vamos ficar de pé todos, e aí nós vamos... 12 pessoas aqui, 12 aqui no meio, 12 com a irmã, lá atrás a irmã Gracinda, se puder ficar naquele canto ali. Os líderes de oração vão ler e vocês vão orar por esses pedidos. Em concordância, esses são os pedidos do dia. Interceda ao Senhor por esses motivos. Esses são os motivos de oração do dia de hoje, na campanha mundial de oração. Pode começar. Você lê um, ora, lê o outro, ora. Tem 5, cada um de vocês tem 5 motivos pelos quais você vai orar. Então, leia um, ora, leia outro, ora, até ler os 5.
Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Eu espero que todos os grupos tenham conseguido orar pelos 5 motivos, né? A gente às vezes vai num grupo desse assim, tem um irmão que ora o tempo todo por um motivo só, a gente não consegue orar pelos outros. Mas graças a Deus, quantos conseguiram orar pelos 5 motivos aí? Bênção de Deus, bênção de Deus. Aleluia. Nós já estamos encerrando o nosso culto, mas eu queria cantar essa música antes de nós orarmos por esses pedidos que estão aqui. E mais uma vez agradecer aos irmãos que se dispuseram a estar aqui conosco, irmãos que vieram de longe, vieram para cá hoje para nós orarmos juntos. Eu creio que mesmo que nós nunca mais nos encontremos, nessa noite foi firmada uma aliança de intercessão, de oração entre nós. Está registrado lá nos céus que nós nos reunimos aqui hoje. Seu nome está lá escrito nessa reunião. Eu não sei se no céu tem ata, né? Mas se tiver uma ata dessa reunião, vai estar registrado que nós estivemos juntos. E um dia vamos relembrar isso lá na eternidade, né? E vamos ver os resultados dessa reunião, dessa intercessão. Às vezes a gente não vê de imediato, mas a gente sabe que teve resultado. No reino espiritual, muito pode a oração que nós fazemos como igreja, que nós fazemos como pessoas que se colocam, se dispõem a dobrar os seus joelhos, a levantar um clamor nesse sentido. Vamos cantar? Amém? Se você tem um pedido, pode colocar, trazer aqui. Nós vamos orar em nome de Jesus. Jesus, Redentor, coroado de glória real, justo juiz, eterno Elohim, exata expressão da imagem do Pai. És meu abrigo, és meu refúgio, meu protetor. Te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, sons de graças, testemunha a ti, ó Rei Jesus, te dou a glória, te dou meu louvor e o meu amor, sabedoria, sons de graças, render-se a ti. Pai querido, nós queremos nessa noite render a ti toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Sabemos que o Senhor está no nosso meio, Senhor. Sabemos que o Senhor colheu as orações que foram feitas nesse lugar. Sabemos que essas orações têm uma repercussão, Senhor, no reino espiritual. Às vezes invisível para nós, mas perceptíveis na medida em que nós ficamos atentos ao mover do Espírito, vendo o que está fazendo ao nosso redor, vendo o que Ele está fazendo nas nações, vendo o que Ele está fazendo no mundo de hoje. Nós cremos no mover de Deus, Senhor. Cremos no avivamento. Cremos, Senhor, no arrependimento, na confissão de pecados, na mudança de vida. Cremos no enchimento, no transbordamento do Espírito Santo. Cremos numa igreja que pega fogo, Senhor. Cremos em brasas vivas, Senhor, que não se consomem, mas que andam, Senhor, testemunhando que há um Deus vivo, há um Deus verdadeiro, há um Deus fiel, há um Deus que promete e cumpre. Por isso, Senhor, firmado nessa promessa, nós pela fé trazemos, Senhor, colocamos os nossos pedidos em papéis e colocamos nessa urna para que a igreja interceda, porque sabemos que há poder na intercessão, Senhor, há poder no clamor do povo de Deus. Quantos milagres nós temos testemunhado através da intercessão do povo de Deus nesse lugar.
Eu creio nisso, Senhor. Eu, como sacerdote, eu movo esses pedidos na tua presença. Apresento cada vida diante do Senhor. Clamo, Senhor, pela resposta rápida, veloz, uma resposta no tempo de Deus, uma resposta correta, uma resposta que vem do teu coração, plano correto que vem do Senhor. Eu clamo por isso, Senhor, nessa noite, apresentando cada vida, cada pedido, cada anseio, cada necessidade, cada cura, cada libertação, cada transformação, cada mover, Senhor, que é clamado aqui. Eu apresento diante do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por tudo quanto aconteceu nessa noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardados com a tua mão de poder. Eu oro assim, em nome do Senhor. Amém? Queridos, estamos encerrando o nosso culto, mas eu quero dizer que tem uma camisa da campanha mundial de oração. Estamos aqui com esse modelo belíssimo, né? Você pode ver essa camisa e pode se adquirir lá embaixo se você quiser. Amém? Mais uma vez, obrigado a todos. Vamos em paz em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.